Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 12. Nós estamos dando sequência ao tema que nós iniciamos em junho, famílias que prevalecem, né? Quais são as famílias que prevalecem? Quem são as famílias que prevalecem? Como é que uma família consegue prevalecer? Será que é toda família cristã que consegue prevalecer? Talvez porque falta conhecimento que já existe, mas não foi compreendido, não foi crido, porque não creu, não tem como obedecer, experimentar. Por que algumas famílias prevalecem, né? Vamos ao texto, Gênesis 12, do verso 1 ao 9, é o famoso texto que muitos pregadores usam para pregar sobre missões, fé, perseverança, bênção, né? Enfim, verso 1 do capítulo 12 de Gênesis diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Não deveria ter ido. Aqui Abraão já pisou na bola. Deixa tudo, vem só a sua família. Por isso que depois Ló dá problema para ele lá. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Saraia, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Deus aparece para ele novamente, e ele levanta um altar e ele invoca o nome do Senhor. Uma vez Deus aparece, depois a gente precisa invocar o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali e indo sempre para o Neguebe. Até aqui, meus irmãos. Pai bendito, esta é a tua palavra. Fala conosco nesta noite e nos ensina, Pai, a entendermos que famílias que prevalecem são aquelas famílias que o Senhor as chama para uma missão. São famílias que sabem que tem uma missão, que tem um chamado. Por isso Deus fala conosco através da tua palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem não tem um chamado não sabe para onde vai, e quem não tem uma missão não sabe o que tem que fazer. Correto? Certo? Pais que estão aqui, pais, homens, Deus chamou Abraão e disse assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Se você é homem aqui e está solteiro, pense bem que quando você casar, você vai ter que carregar uma esposa e filho junto com você. E isso determina muito a saúde do seu casamento e dos filhos que você vai criar. Eu saí de Biporã, fui para Londrina, de Londrina fui para Brasília, de Brasília estou aqui em Marília. Eu tive que entender que eu deveria sair da barra da saia da minha mãe. Mãe, desculpa, ainda que a senhora não gosta de usar saia. Eu tive que sair, porque alguma coisa aqui dentro me chamava. Filho de peixinho, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. Tem que nascer de novo. Ser crente é bom, melhor se for convertido. Tem que se converter. Tem que ter uma experiência com Jesus, porque só isso para tirar o cidadão de dentro de casa. Só isso para você enfrentar até mesmo a sua família.
como convertido que você é, e dizer assim: olha, eu vou obedecer o meu Senhor Jesus Cristo. E eu preciso obedecer, porque o chamado acontece dentro de você. É uma convicção que Deus vai dando dentro de você, que ninguém te segura, porque alguém está te chamando. Por isso que eu falo, se Deus chamou, Deus vai te capacitar. Se Deus chamou, Deus vai providenciar. Os irmãos estão entendendo isso? Então, famílias que entendem o chamado de Deus, elas saem, caminham, trilham pela fé. Pô, pastor, você está falando para alguém que já está aposentado, está aí no meio do caminho, ganhando dinheiro, está tudo bem, não mexe comigo não. Não mexe comigo não. Deus muda tudo. Basta uma doença, basta uma crise financeira, será que precisa disso para o cidadão acordar? Será que precisou aqui Abraão ter um problema físico? Ele só ouviu Deus falar com ele. Verso 1: ora disse o Senhor a Abraão. Será que homens e mulheres hoje podem dizer para mim, se um dia ouviram Deus chamar o teu nome, e você saiu de onde você estava e caminhou para uma direção que você não sabia, e começou a fazer coisas diferentes? Hoje você tem a sua casa, a caminha toda certinha, esperando para você dormir essa noite, a comidinha dentro da geladeira, no armário, esperando. Meu Deus, os filhos estão lá. Quem é que tem coragem de falar assim: olha, a partir de hoje, vamos embora, deixa tudo, está tudo muito bem no ministério. Pô, saí de coroinha, hoje eu sou titular, mas Deus fala assim: sai. E aí? Cada um com seus problemas. E aí, como é que faz? Se Deus chamar? É isso que Deus faz, e Deus pode fazer isso quando Ele quiser. Porque quando você tem certeza que você foi chamado por Deus, você tem que obedecer. Nós não temos dúvida que Deus criou a família, amém? Nós não temos dúvida que é o projeto de Deus, nós não temos dúvida que Deus chama pessoas, mas também chama famílias, que se unem, pessoas que se unem com pessoas, formam famílias e que formam um povo. E Deus continua chamando homens e mulheres na direção dEle, amém? Irmãos, aqui Deus chama Abraão, ou Abrão. Às vezes eu vou falar Abraão, porque a gente pega a parte já convertida de Abraão, né? A parte melhorada de Abraão, né? Aqui o bichinho está ainda no começo da vida dele, ainda não teve aquela experiência de entregar o filho, mas enfim, vamos ao texto. Irmãos, no primeiro versículo aí, nós vemos a primeira exigência de Deus para Abraão. Deus propõe para ele, sem mesmo ele saber, ele não falou assim: eu proponho para você uma jornada de bênção para você. Ele não fala isso. Não, eu estou propondo uma jornada de bênção para você. É que olhando o texto, depois de escrito, a gente vê que quando chegou no final, quando tudo já aconteceu, porque obedeceu, sofreu, pecou, errou, mesmo assim, o Deus que chamou, capacitou, ainda independente das suas falhas, ou das falhas de Abraão, deu tudo certo para Abraão. E vai depender de eu ter uma jornada feliz e abençoada, dependendo muito como eu encaro esse chamado. Por isso que é necessário algumas coisas. Primeiro, no verso 1, na primeira parte do verso 1, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, até aqui, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Se eu quero, como homem, ver a minha família abençoada, ouvindo que Deus está me chamando, presta atenção, meus irmãos, isso é determinante. E a jornada vai ser abençoada porque Deus chama e Deus está presente nessa jornada, amém? Jornada significa alguém que está do lado, dando direção. Quando ele fala sai, ele usa uma palavra no hebraico que é halak. E halak significa assim: ó, eu vou revelar, dando direção com as minhas mãos. Presta atenção, sai, ande, porque eu vou dar revelação, direção
e cobertura para você com as minhas mãos. Revelação, direção e cobertura. Por isso que há uma necessidade, é necessário que primeiro, para a gente ser abençoado e ver a bênção de Deus acontecer, a gente precisa, claro, que Deus continue conosco. A presença de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, amém? A presença de Deus não pode faltar na sua casa. Se Deus falta na tua casa, a construção pode ser inútil. Se Deus não está na cidade, tudo que você pagou como, objeto de segurança aí, câmera, o vigia, pode não dar certo. Então é preciso primeiro, necessário, trilharmos o caminho da renúncia e da obediência. Nunca vai faltar, para uma família que quer prevalecer, nunca pode faltar o caminho da obediência, o princípio da obediência, que é para parar para ouvir. Eu já falei isso várias vezes. A primeira ação da obediência não é realização, mas é a audição, é ouvir bem, olhar bem e executar bem. Porque às vezes os nossos filhos vão fazer coisas que não pararam para ouvir e vão fazer de qualquer jeito, aí dá tudo errado. Dá tudo errado. Trilharmos o caminho da renúncia e da obediência. Então o Senhor disse a Abraão: sai, Halak, revelar a direção com as minhas mãos. Vai, sai do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, deixa todo mundo, vai para a terra que eu vou te mostrar. É isso. Não é sempre, mas geralmente, para obedecer você precisa abrir mão de muitas coisas. É muito importante saber quem está falando. Não podemos ter dúvida de que a orientação é de Deus, é divina. Assim a nossa obediência não será em vão e nem muito errada, nem menos errada. Algumas vezes estamos sendo obedientes a uma voz, entre aspas, e não obedientes a Deus. Pode ser a voz do nosso coração, da nossa razão, da vaidade, do orgulho, do ego, de uma pessoa, mas não a voz de Deus muitas vezes. Meus irmãos, não é fácil ter a mesma experiência que Abraão. Ele teve essa experiência de sair para onde ele não sabia para onde ele iria. Depois ele deseja ter um filho, e Deus promete, de repente Deus pede o mesmo filho para ele. Deus quer acabar com a minha família, quer me tira do meio da minha família, me promete um filho no meio do caminho, ainda pede meu filho para matar. Que Deus é esse? Por isso que as crises que perpassam a sua vida sempre difíceis muitas vezes, porque são pedidos de Deus no meio do trajeto, da jornada abençoada que Deus quer proporcionar para você, só que você não enxerga, não vê. Deus não está pedindo isso, e realmente seria muito difícil Deus pedir o Caleb para mim, seria muito difícil eu entender isso, talvez eu não daria conta disso, sinceramente, meus irmãos, eu ia entrar numa crise com Deus, eu ia falar: Deus, é uma voz menos a de Deus. Mas quem entende o contexto, Abraão sabia que as nações vizinhas de Israel, elas ofereciam seus filhos a Moloque. Se eles, ignorantes, idólatras e pagãos, faziam isso com tanta certeza para Moloque, que não, era um Deus mentiroso, não existia, era uma imagem feita pelos homens, quanto mais eu não vou fazer isso ao Deus verdadeiro? Entende isso? Então Abraão ali, em vez de ser um texto de renúncia, Romanos 17, ou Gênesis 17, é um texto de denúncia, de denunciar uma prática que matava crianças, e Deus faz um desafio, e isso mexe com o coração desse homem cheio de fé. Se eu sair, e Deus já me mostrou algumas coisas, então eu vou continuar indo, e se Deus me mostrou, cuidou de mim até agora, e prometeu o filho, me deu um filho, peraí, o mesmo Deus que pode me dar o filho, pode também livrá-lo, meu filho também, e ele sabia disso. Então é necessário que a gente trilhe o caminho da renúncia e da obediência, renunciar mesmo. E vou dizer para você, tem coisas que a gente precisa renunciar, porque é a cultura da nossa família, os tiques, os ditados,
da nossa família. A gente carrega dentro da gente uma tradição familiar que muitas vezes arrebenta, que não faz a gente avançar no caminho de Deus. A gente olha muitos religiosos aí fora que tem medo de mudar de religião, porque a família é tão assim que a pessoa se sente já, bom, enfim, como posso dizer, seria uma afronta para a família. Não, se eu virar evangélico, minha avó que é católica, estou dando um exemplo, tá? Se tiver católico aqui, não se ofenda. É que eu já ouvi muitas pessoas fazerem isso. E no meio por outras religiões. Se a minha avó souber disso, ela vai se decepcionar comigo. Aí Deus está dando uma experiência para você entender o chamado que Deus tem para a tua vida. E você não entende que é Deus te chamando. E você fica preso à tua avó, que não é Jesus e que não pode te salvar. Vocês entendem isso? Pessoas que estão deixando de experimentar um chamado de Deus por conta de uma tradição humana. O caminho da obediência não é sempre o mais fácil. Para Abraão representou um grande deslocamento. Deixou sua terra, sua parentela, sua casa. Ainda dentro do primeiro versículo, é necessário decidirmos sermos guiados pela fé. Vá para a terra que eu mostrarei. Vá, a palavra que ele usa ali, mostrarei, significa raá. A ideia de que o Espírito de Deus vai te revelar. Eu vou revelar a direção com as minhas mãos, e o Espírito de Deus que está sobre você vai te revelar. Meus irmãos, Deus quando te chama dando certeza para você, e a garantia que a presença dEle vai te acompanhar em nome do Senhor Jesus, amém? Aí você pergunta assim, pastor, que palavra é essa que entra por aqui e sai por aqui? Meus irmãos, o problema é isso, que a gente não está ouvindo, porque é um texto tão batido que você não está prestando atenção. A tua vida está travada espiritualmente, emocional, você não está entendendo que ainda você tem o quê? 50, 60, 70 anos? Abraão tinha 80, Deus tinha um projeto na vida dele ainda. Volta lá, Abraão, porque eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o clamor e eu conheço o sofrimento. Aí se Deus falasse para você hoje, presta atenção, olha aqui, eu tenho visto, ouvido e conheço. Deus te chama para ver coisas que Deus vê, coisas que Deus ouve, coisas que Deus conhece, vai te fazer sofrer. E por que faz sofrer você não quer avançar? Eu cuidando das ovelhinhas do meu sogro, está tudo bem, casado, 2 filhos, vou sair daqui? Vou nada. Eu imagino Moisés escrevendo esse livro aqui, Deus, Espírito de Deus, essa história de Gênesis 12, não sei se estava na cabeça dele, foi a mesma coisa comigo, miserável, foi a mesma coisa que você. Lembra quando te chamei lá em Horebe? Eu apareci para você? Não deu certo, Moisés? Deu certo, Deus. Então escreve aí, vai dar certo para isso aqui também. O mesmo Deus que chama um, chama outro também. Amém? Então é preciso que você trilhe, sim. Andar com Deus requer renúncia, obediência. Andar com Deus requer fé, porque o justo viverá. Meu Deus, o justo não viverá algumas vezes pela fé. Vai, porque o Espírito de Deus vai te revelar. Tem a ver com vida espiritual, relacionamento espiritual. Não tem como eu experimentar coisas espirituais se não for pela fé. Esse é o segundo ponto. Trilharmos o caminho da renúncia e da obediência é o primeiro ponto. Decidirmos sermos guiados pela fé é o segundo ponto. Olha o verso 2. É necessário que creiamos e busquemos a bênção de Deus. Olha o verso 2 aí. Farei de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Se Deus está falando, creia na bênção e busque, amém? Creia na bênção e busque. Se Deus está prometendo, então busque. Então continue andando. Caleb perguntou à sua filha Aquisa, em Juízes 1,15, o que você quer? Ela respondeu, uma bênção, um presente. Olha que interessante. Quando ele fala se tu uma bênção, ele fala assim, eu vou construir sobre você, Abraão,
uma casa espiritual com as minhas mãos. Você será uma fonte espiritual para muitas famílias, porque você vai ser o pai que vai gerar dentro de você uma experiência, uma fé que vai brotar para as próximas gerações. Barak significa exatamente isso, uma construção espiritual feita com cobertura, uma casa espiritualmente protegida. Abraão, a experiência dele de fé, a história dele hoje, até hoje, continua sendo uma referência de missões, de obediência, de fé, de busca, de bênção. Está aí, para mim, Deus. Qual é o próximo passo nessa caminhada? Segura a onda, Guto, segura a onda. Hoje você está aqui, faz tudo que tem que ser feito hoje, viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Se for para falar com você, eu vou falar com você. Algumas vezes, eu vou repetir, vou aparecer para você. Outras vezes você vai me buscar e eu vou continuar falando com você. Mas aonde você estiver, seja tu uma bênção. Aonde você estiver, seja uma bênção. Seja a possibilidade de Deus construir sobre você, espiritualmente, uma cobertura espiritual, uma proteção espiritual para as outras pessoas. Se eu busco isso, se você busca isso, se nós temos isso, será, meus irmãos, no mínimo, você ter pastores nessa igreja que quer obedecer a Deus, já está bom demais. Se os pastores dessa igreja querem obedecer a Deus, vocês serão abençoados nessa igreja também. Se a gente está a fim de obedecer, e a gente vai obedecer, amém? A gente vai obedecer, os homens aqui, a liderança dessa igreja, nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer. Se só você quiser obedecer, Deus pode contar tudo com você. E você vai ser uma bênção. O problema é que hoje ninguém quer obedecer. Muitos não têm coragem de abrir a Bíblia e pensar que Deus pode dar uma palavra e mudar todo o trajeto da tua vida. Porque vai implicar, vai comprometer muitas coisas. Por isso que o chamado de Deus é radical muitas vezes. É uma ruptura. Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Terceiro ponto é necessário que creiamos e busquemos a bênção de Deus. Eu creio na bênção de Deus, mas não mereço, sou o pior entre os piores. Bênção para os outros, não. A bênção de Deus é para todos que vivem pela obediência e pela fé, como Abraão e tantos outros irmãos que hoje estão aqui, amém? É isso, para mim e para você. Moisés disse assim, Deus disse, eu abençoar-te-ei. É isso, eu vou te abençoar, eu vou construir espiritualmente essa cobertura sobre a sua vida. Em Deuteronômio 28, 4 diz assim, os filhos do seu ventre, estou falando, você está entendendo aqui, pastor, estou muito velho ainda, calma meus irmãos, essa construção pode ser essa saída, essa construção, são pessoas que Deus tem colocado no seu trajeto, onde você pode gerar vidas espirituais, pelo amor de Deus, presta atenção aqui, pastor, eu não consigo mais gerar filhos, verdade, filhos de fato não, mas você pode gerar filhos espirituais. Olha aqui, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. Porque você é uma bênção, tudo que você bota a mão prospera, no sentido positivo. Não é teologia de prosperidade aqui não, é uma questão de obediência. Está obedecendo, Deus, o povo que estava entrando na terra prometida, Deus já tinha falado lá em Deuteronômio 6, olha, está tudo montado, o condomínio já está tudo certo, é só entrar. O condomínio está fechado, é só tirar os caras de lá e entrar nas casas, está tudo certo. O condomínio está completo. Vocês entendem isso? Imagina a gente invadindo as terras da fazenda. Quem mora lá, não fique com medo. Mas imagina povo que não tem morada. E a gente tem que entrar lá, tirar aquele povo que é os nossos inimigos. Entra e pode ocupar tudo que é de vocês. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus é mau? Deus é o Deus do MST?
Não. Deus é o dono de tudo, amém? Deus é o dono de tudo. Quarto ponto, está aqui no verso 3: sejamos canais de bênçãos para outras famílias. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Meus irmãos, você tem uma família, você está aqui, mas o que você tem feito para outras famílias? Por exemplo, você passa na tua cabeça que você pode ser uma pessoa com um dom de liberalidade financeira? Passa na tua cabeça que você pode olhar para uma pessoa hoje, aqui no templo, e falar assim: olha, eu vou abençoar aquela pessoa tanto hoje. Eu vou chegar numa pessoa hoje aqui e falar assim: olha, eu vou orar por você, vou conhecer aquela pessoa, como é o teu nome? Olha, eu vou orar por você essa semana, quais são as suas crises? Será que isso é comum no meio da igreja? Ou a gente só faz com que aqueles que nós conhecemos? Entende isso? Se você é uma bênção, então faz jorrar essa bênção para as outras pessoas também. Sejamos canais de bênção para as outras famílias. É fato que quando nós abençoamos, também somos abençoados por Deus, amém? Quanto mais você dá, Deus vai te recompensar. E quando amaldiçoamos, somos amaldiçoados. Se promovermos paz, alcançaremos paz. E é de Deus isso, meus irmãos. Tem famílias aqui, na igreja, que volta e meia me abençoa. Não vou falar qual é a bênção, mas me abençoa. E como é bom ouvir uma palavra de Deus, numa hora que você não espera, e vem uma palavra de Deus sobre a sua vida. E quem às vezes quer desviar do chamado de Deus, vai sofrer. E eu gosto que isso aconteça, porque é o jeito de Deus te chamar, falar: você está fora do lugar, volta para o trilho, porque eu tenho um projeto para a sua vida. Ainda bem que Deus está fazendo com algumas pessoas nessa igreja. E Deus está chacoalhando, e vai chacoalhar a liderança dessa igreja muito mais ainda. Preste atenção, Deus vai chacoalhar a liderança dessa igreja, e isso vai vazar como bênção sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. E eu não estou preocupado, Deus, o Senhor tem toda a liberdade de vir nessa igreja e chacoalhar essa arca do jeito que o Senhor quer. Porque nós temos que ir junto como família de Deus, para a direção de Deus está mostrando, amém? E nós temos que ir. E quem está fugindo do chamado de Deus vai sofrer muito. É o filho pródigo, que quer viver uma vida autossuficiente, vai chegar uma hora. E o filho pródigo é um péssimo exemplo a ser seguido. É um péssimo exemplo. Assim como Jonas, é um péssimo exemplo. Só sobrevivem porque Deus resolve ter misericórdia dos dois. Um volta por desespero, o outro volta porque caiu em si. É a chance que Deus coloca arrependimento no seu coração. Quantos Jonas não voltaram? Foram engolidos. Quantos filhos pródigos foram e não caíram em si? Continuam mergulhados na pocilga. É disso que eu estou falando, irmãos. Vivendo uma desgraça, sem graça. Quinto ponto, verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. É necessário que nós lembremos que nunca é tarde para mudarmos. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e foi com Ló. Havia no coração de Abrão fé, obediência, consciência da bênção e desejo de abençoar, por isso partiu. A caminhada é longa, difícil. Ele tinha 75 anos. Meu Deus, 75 anos. Quem é que sai com a família com 75 anos? E viveu 130 anos. Mais 55 anos depois de 75. Qual o sacrifício que sua família precisará empreender hoje para alcançar um objetivo? Seja em nível do reino de Deus ou seja em nível pessoal. Porém, em ambos os casos se aplica a regra: não há vitória sem lutas. Meus irmãos, eu tenho algumas lutas comigo nessa cidade. Algumas lutas minhas particulares, junto com a minha família, junto com a minha esposa. Às vezes eu me sinto um covarde, um medroso,
corajoso em muitas outras, mas nossa, talvez seja o meu grande desafio de avançar, sair da situação, da zona de conforto que eu estou vivendo, para me aventurar em uma área que eu nunca imaginaria para a minha vida. E isso trava a gente no meio do processo. Isso trava a gente no meio do processo. Eu avanço, mas eu não consigo aqui. E a gente quer muito aqui também. E porque tem coisas que são naturais, a gente faz com muita facilidade. Mas tem outras que a gente tem que aprender, que a gente não sabe, a gente vai ter que ver, Deus, me ajuda. Coloca uns irmãos abençoados para me ajudar nesse processo. Deus, fala comigo. Deus, que dor, que vontade de não saber que existe esse desejo no meu coração. Porque está aqui dentro de mim. Está aqui dentro de mim. Está dentro de você muitas vezes, mas a gente não avança nessa área, a gente não prospera nessa área. E eu falei, Deus, como é que eu vou mudar? E parece que quanto mais eu adio, mais Deus me ajuda. Então, há uma necessidade de nós lembrarmos que nunca é tarde para mudar, amém? Mas o que eu estou falando para vocês sobre mim aqui, já está acontecendo algumas coisas, amém, irmãos? Deus já está me chacoalhando, Deus está conseguindo mudanças em mim, amém? Deus já está conseguindo, vocês não têm noção como já está conseguindo. Eu nunca imaginaria estar fazendo o que eu estou fazendo. E eu vejo com bons olhos, Deus está me fazendo avançar. E sabe, para muitos aqui, algumas coisas que aconteceram na sua vida, fez você pensar, não, mas agora o que o senhor vai fazer, agora é tarde. Não é assim? Ou vem precoce demais, não, Deus, não estou preparado. Aí as coisas vêm no tempo certo, e você acha, nossa, mas é só agora. E a gente acaba entendendo que depois que a gente recebe a oportunidade de ver a porta aberta e entrar, aí Deus fala assim, está vendo, miserável, que eu preparei você. Você não tinha 18 anos para tirar carteira, e quando você fez 18, você não tinha carteira. Agora você tem 18 para tirar carteira, e você vai tirar a carteira, aí você pode ter aquilo que você tem. E Deus faz as coisas no tempo certo. Sexto, nunca façamos planos sem incluir nossa família. Interessante, né? Esse ponto aqui, cara, é difícil, mas vou dizer para você. Esse Ló aqui deu problema, hein? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, sai da tua terra, não leva ninguém. E ele levou. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os que haviam acumulado seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Irmãos, vamos a muitos lugares e momentos, principalmente por motivo de emprego, maridos vivendo nesses meses longe da esposa, dos filhos, crescendo longe do pai. Por normal que possa parecer isso, meus irmãos, você trabalhar longe, não é? Às vezes isso traz prejuízos irrecuperáveis para a família. As pessoas se unem para viver em família, na fartura ou na escassez, juntos somos mais fortes. Gente, eu tenho conversado com pais que trabalham fora muitas vezes. E essa semana eu conversei com um pai que eu falei, Deus, como Deus é perfeito. Um pai que a pandemia, olha só o paradoxo, a pandemia ajudou a melhorar a situação dele com os filhos, com o filho. O pai que trabalhava no local precisava, e é aquela coisa normal de toda a família. Ambos trabalham, aí tem um filho que tem que estudar, tem que ir para a escola, e vira, quem vai levar, e vira aquele malabarismo de acertar um horário para virar uma rotina, de levar o filho, acertar para ir. De repente vem a pandemia, ele vai trabalhar em home office. Isso melhorou muito, de certa forma, porque agora ele pode, quando ele vai trabalhar no serviço dele, ele leva o filho dele para a escola. Quando ele sai de manhã, ele volta, pega o filho dele, vai para casa, e ele trabalha sempre à tarde em casa, em home office, está sempre com o filho.
Comecei a enxergar isso, falei, Deus, que bênção. E a mulher trabalha. E ele está com um filho que precisa dele. Eu não sei se você um dia perguntou para Deus, qual é a rotina que deve ser da sua casa. A gente vai recebendo propostas e propostas de emprego, por conta do valor financeiro, mas a gente não vê o valor, o prejuízo que vai causar na família por conta disso. Será que vale a pena? Meus irmãos, será que vale a pena? Arrebenta com os filhos, arrebenta com a esposa. Por isso que você não pode ser guiado pelo financeiro, por mamão. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que vai revelar para você como é que Deus vai administrar a sua família. E eu não estou dizendo que não pode trabalhar, se pode trabalhar, não é isso. Eu estou dizendo para você, que com Deus a gente não erra. Amém? Quando a gente pede direção para Ele, Ele dá o caminho certo. E é uma caminhada de vivência pela fé. O justo viverá, não algumas vezes, viverá pela fé. Pastor, não fala isso não. Eu me arrependo. Só de ouvir isso, se eu olhar para a minha família, eu errei muito, pastor. E é verdade, errou muito. Esses dias atrás, eu me ocupei muito com um atendimento aqui na igreja. E um dia eu estava almoçando, estava na cama deitado, descansando assim, chega o Levi para mim, ele entra no quarto assim, pai, eu não vou jogar mais bola lá não. Pegou e saiu. Aí eu achei esquisito ele falar, não vou jogar mais bola, ele gosta de jogar bola lá, tudo. Aí ele voltou, falei, Levi, vem aqui. Não, pai, eu não vou mais jogar bola. E chorando. Falei, aconteceu alguma coisa lá, alguém bateu em você, está te perseguindo? Não, pai, eu não quero mais ir. Aí eu voltei para a cama, fiquei lá, bateu no meu coração. Tinha feito mais ou menos uns 4 meses, que eu não tinha parado de ir com ele no futebol. Eu usava os horários aqui para travar o processo do momento que eu podia estar com ele. E a hora que eu percebi isso, bateu no meu coração, volta, refaz a tua agenda, organiza a sua casa, prioriza os seus filhos, e você vai ver o que vai acontecer. Foi o que eu fiz. Na semana seguinte, já cancelei, mudei para outro horário. Cheguei em casa um dia, peguei ele, ué pai, você vai me levar? Mas você vai voltar, né? Não, vou ficar com você. E fiquei com ele por 2 horas, vendo ele jogar futebol. Cara, você não sabe como mudou a vida do meu filho. Você não sabe como animou esse menino. E eu ficava lá, olhando e falei, Deus, que coisa fácil, sai pelas mãos assim, ó. E aí eu vi que Deus estava me corrigindo, por causa de um momento com o meu filho. É disso que nós estamos falando, irmãos. Pastor erra. Pastor arrebenta com família, arrebenta. Muito. Porque ele acha que governando uma igreja, ele está fazendo tudo que ele pode fazer. E o padrão bíblico não é o perfil, se prega bem ou não prega bem, se fala bonito ou não fala bonito. O padrão é o bíblico. Que quem governa bem a sua casa, vai governar bem a sua igreja. Os irmãos entendem isso? Não é performance. Não é perfil. Perfil não se vê de frente. Perfil se vê de lado. Perfil é uma figura feita com um fio. E a gente está vendo pessoas com perfis, mas não consegue ver o todo. Escolhe aí qualquer um que fala muito bem aos seus ouvidos. E nesses últimos tempos é assim. Vão buscar homens que falam que vocês querem ouvir. E Deus tem o padrão bíblico de homens que obedecem a Deus, que amam a Deus, que temem a Deus, que cuidam bem da sua família, que estão levando junto para essa missão a família, que dão significado para a esposa e para os filhos. Mas pastor, é só para pastor? Não, é para todos que são crentes aqui em nome do Senhor Jesus, amém? O seu esposo é um homem de Deus, a sua esposa é uma mulher de Deus, amém? Nunca façamos planos sem incluir nossa família. Por fim,
E eu vou terminar antes das 8h30, com a graça de Deus. Aleluia. E eu estou cronometrando aqui também. Por fim, sejamos uma família de adoradores durante a jornada, amém? Vamos lá, o verso 7 e 8 aí. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Olha só Deus aparecendo. Olha que uma família abençoada é uma família que Deus pode entrar e aparecer, amém? Que Deus pode se apresentar e falar, porque Deus não vai ser rejeitado dentro dessa casa, porque Deus falou uma vez, Ele pode vir a segunda vez. Deixa Deus entrar na sua casa. Ore a Deus, apareça, volte a falar a Deus. Quanto tempo você não ora assim? Deus apareça na minha casa, Deus apareça assustando o meu esposo, o meu filho, a minha esposa. Porque se você pedir para Deus aparecer, quando Deus aparece as coisas acontecem. Então, esposa, ore para Deus aparecer para o seu esposo. Esposo, segura a onda nessa semana. Esposos, orem para Deus aparecer para a sua esposa. Para os filhos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. E peça para que Deus fale ao espírito deles e acorde os seus filhos espiritualmente, amém? É isso. Sejamos uma família de adoradores durante a jornada. Olha o verso 7, olha lá. Apareceu o Senhor a Abraão, lhe disse: darei à tua descendência esta terra, revelando: olha, eu tenho um lugar para vocês. Vocês saíram de um lugar, agora tem um lugar para vocês. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Está vendo? Se a tua casa tem porta aberta para Deus entrar e falar, pode ter certeza, você vai construir um altar dentro da sua casa para o Senhor. Os ídolos do lar vão ser destruídos em nome de Jesus. Os ídolos do lar, os postes ídolos serão arrebentados. Deus vai fazer uma limpeza na sua casa, no seu coração, e você vai junto com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, levantar um altar para Deus ali dentro da sua casa, em nome de Jesus. Deus é o que vai ter a maior audiência dentro da sua casa. Aleluia. Ao verso 8: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Presta atenção. Deus aparece na sua casa, você levanta um altar lá dentro e você continua invocando Deus dentro da sua casa, amém? Invoque o Senhor dentro do seu lar. Chama, porque às vezes Ele vem aparecendo, assustando. Outras vezes a gente tem que invocar e Ele vem aparecer, amém? Quando Ele aparecer, não se esconda como Adão. Apareça, encare Deus. Deus, olha, já estou dizendo para o Senhor que eu já pequei. Eu não vou ficar escondendo atrás de arbusto nenhum. Está tudo certo, pode falar, pode dizer. Amém, irmãos? Famílias que prevalecem são famílias que Deus as chama para uma missão. E quando tem uma missão, sabe para onde vai. A jornada será abençoada. Quem tem chamado sabe para onde vai. Quem tem uma missão sabe o que tem que fazer. E a garantia disso é que Deus vai te mostrar, o Espírito de Deus vai te revelar no meio do caminho para onde você tem que ir. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com um cântico. Depois gostaria de fazer uma oração. Entoe esse cântico pela fé. Profetiza sobre a sua família, em nome de Jesus. Profetiza. Consagre o seu lar a Deus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro
para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Diga, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Chamar o presbítero Moisés para estar comigo, ele vai impetrar a bênção. Nós vamos orar antes. Meus irmãos, realmente se você deseja que a tua família sirva a Deus, amém? Então ore. Você está com um filho morando fora, um parente, peça para Deus aparecer lá, amém? É a única forma dele também entrar dentro da sua família, fazer parte daqueles que serão salvos, amém? Levante a sua voz, clame, olhe. Deus é onipresente. Pai bendito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. As famílias representadas aqui, Pai, está dizendo hoje a tua palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a tua palavra que está dizendo isso, Deus. E é uma forma, Pai, de nós estarmos protegidos da morte, porque, Pai, quando o carcereiro apavorado, porque houve um terremoto ali na prisão com Paulo, ele ia tentar se matar e Paulo falou: não se mate, nós todos estamos aqui. Não se mate, todos estamos aqui. Não precisa ficar apavorado, você não vai ser punido. Creia somente no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Jesus Cristo é a salvação daqueles que estão pensando em se matar nessa noite, em nome de Jesus. Você entende o que eu estou falando, meus irmãos? Você pode orar não só pela sua família, por aqueles que estão em depressão, para não se matarem, mas também como igreja do Senhor hoje, nesta cidade, Deus, nós levantamos as nossas vozes como famílias do Senhor. Eu quero que você direcione a sua mão em qualquer parte de Marília, agora em nome do Senhor Jesus. Porque se houver um espírito de suicídio sobre famílias que estão aqui em Marília, em nome do Senhor Jesus, nós vamos clamar como igreja do Senhor no mundo espiritual. E vamos pedir, como a tua palavra diz, Deus, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Levante a sua mão e ore. Deus, nós clamamos em teu nome, Jesus, que todo esse espírito de suicídio, de morte, vá embora de Marília em nome do Senhor Jesus. Vá embora de Marília em nome de Jesus. Aqueles que agora estão tentando se matar, Deus, apareça, Deus. Apareça e diga: calme. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tu e tua casa. Espírito Santo de Deus, apareça.
os nossos jovens, os nossos adolescentes, crianças, Deus, pais, que estão sofrendo agora, Pai, profundamente depressão, querendo se matar. Deus, vá, apareça, Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor se manifestou, Deus. Se manifesta onde há esse perigo, Deus, para desfazer as obras do diabo. Desfaça, Deus. Apareça, Jesus. E dê um limite para esse espírito, Pai, do inferno, Deus. Porque enquanto tiver uma igreja nessa cidade, nós queremos ser uma igreja, Pai, que profetize e abençoe famílias dessa cidade em nome de Jesus. Por isso há a responsabilidade de você voltar para a tua casa e amanhã trabalhar, levantar e ser uma bênção no seu serviço em nome de Jesus, no seu trabalho. Abençoa os teus funcionários, abençoa o teu patrão, os teus colegas de trabalho. Diga, seja uma bênção, seja uma bênção. E diga para eles que Deus existe, que Deus tem um chamado para a vida deles. Deus, recebe a glória deste culto no teu altar. Recebe a glória, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo nessa igreja, na nossa igreja, nas famílias dessa igreja, Deus, na liderança dessa igreja, Pai, nas famílias dessa igreja. Nós sabemos que o Senhor ouviu a nossa oração, que certamente, Pai, o Senhor vai aparecer para aquelas pessoas que estão tentando se matar e livrá-las dessa mentira em nome do Senhor Jesus. Pai, então receba a glória do Senhor, e que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, cheia de milagres, em nome do Senhor Jesus. Igreja de Deus, receber a bênção do Senhor. Que a graça essa que é um favor imerecido que nós não merecemos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que isso revela o verdadeiro amor de Deus por nós, entregando seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, e que tudo isso resulta na consolação do Espírito Santo, e que essa consolação esteja sobre todos nós, sobre toda a igreja, hoje para todo sempre. Deus os abençoe e que tenha uma semana abençoada na presença de Deus.